Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a irmã Gabriela e no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta como Deus chama. E para isso eu vou utilizar este livro aqui, Se Queres Ser Perfeito. É um livro do Instituto do Verbo Encarnado e nós utilizaremos justamente o terceiro capítulo que irá responder essa pergunta, como Deus chama. Eu acho que é uma dúvida de muitos vocacionados ao longo deste vídeo, vocês vão com certeza se identificar e também vão encontrar respostas que irá ajudar com certeza você no seu discernimento vocacional. Então vamos lá. Primeiramente, eles dizem aqui no livro que o chamado de Deus ordinariamente é interior. É Deus quem de dentro inspira as almas ao desejo de abraçar um estado de vida tão elevado e excelso como é o da vida consagrada. Podemos reconhecer dois passos. O primeiro é: Deus nos faz conhecer o bem do estado religioso. Antes da gente falar sobre isso, é interessante pensar um pouquinho sobre este primeiro ponto. O chamado de Deus, ele é ordinariamente interior. É Deus, então, que vai mover aquela alma a pensar naquela vida, a desejar aquela vida. É Ele que move, é Ele que conduz. E é muito bonito isto. Então, vamos para o primeiro ponto. Deus nos faz conhecer o bem do estado religioso. Há quem diga que, para uma autêntica vocação, é necessário ser chamado diretamente pela voz do Senhor, de modo extraordinário, como quando chamou Pedro ou André. E então aí não se deve demorar e ingressar de imediato. Mas quando o homem é chamado apenas interiormente, é necessária uma longa deliberação e o conselho de muitos para distinguir se o chamado procede realmente de uma inspiração divina. É interessante isso. Muitos vão pensar isso, né? Se Deus me chama, ele deve se manifestar de uma maneira extraordinária para que eu possa entender de fato que ele me chama. Assim como ele fez com Pedro, com André, né? Estando ali diante deles fisicamente. Mas se não, se é algo simplesmente interior, eu preciso esperar mais tempo, eu preciso ter certeza, eu preciso deliberar em muito sobre esse chamado. Afinal de contas, eu não sei se procede de Deus, se procede do demônio, se procede de mim mesma, né? Muitos vão dizer isso. E aqui é o ponto. Vocês estão redondamente enganados. Vocês estão entendendo este ponto de uma maneira errada. E o livro vai dizer: a estes dizemos como Santo Tomás, resposta cheia de erros. O desejo interior e desinteressado de abraçar o estado religioso é um autêntico chamado divino, pois é um desejo que supera a natureza e deve ser seguido de imediato. Hoje, como no passado, as palavras de Jesus na Escritura são válidas. É muito bonito isto. É muito bonito isto. Se você tem um desejo interior e desinteressado de seguir a Cristo na vida religiosa, faça-o. Sem mais deliberações, faça-o. Ah, mas e se não for isto? Claro, quando você entra na vida religiosa, você não tem a garantia de que é aquilo. Mas se você sente agora que Deus está te chamando, responda. Lembrando que o estado religioso é justamente um estado de vida que supera a natureza. Olha o que nós estaremos abraçando nesta vida. Nós estaremos indo justamente contra as nossas próprias concupiscências. O mundo, o ser humano, busca o tempo inteiro o prazer, o poder e o ter. E nós estaremos justamente renunciando a essas três coisas e buscando virtudes opostas a elas. Para o mundo que quer tanto o poder, nós dizemos em resposta: pois eu quero obedecer. Para o mundo que quer tanto o prazer, nós dizemos em contradição: nós queremos viver a castidade de uma forma radical. Para o mundo que busca o tempo inteiro o ter, nós dizemos: nós queremos a pobreza. Nós queremos estar de mãos vazias, para que assim Deus possa ser tudo em nossa vida. Que contraditório! É uma vida justamente que vai contra a natureza. Quem, em sã consciência, por conta própria, vai escolher uma vida dessa? Isso precisa ser uma inspiração divina. Se isso brota no nosso coração, se essa inclinação vem do nosso coração, meu Deus do céu! É óbvio que não é nosso. Só uma graça muito grande pode nos fazer desejar este estilo de vida. E a esta graça nós damos o nome justamente de chamado. É um chamado de Deus, uma escolha que Ele fez, não nós. Não nós. Então não tenha medo de abraçar aquilo que Deus quer para você. Continuemos. O conselho: se queres ser perfeito, vai, vende o que possuís e dá aos pobres, foi dirigido a todos os homens de qualquer tempo e lugar. Quem quer que tenha deixado casas, irmãos, por causa do meu nome, receberá muito mais e terá uma herança,
a vida eterna. E assim, todos, ainda hoje, devem receber este conselho como se tivessem ouvido dos próprios lábios do Senhor. E quem por isso se decidir, pode pensar licitamente que recebeu a autêntica vocação religiosa. Diz São Jerônimo a este respeito: a sentença do Salvador, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Traduz essas palavras em obras e, seguindo nu a cruz despida, subirás mais rapidamente a escada de Jacó. Este conselho dado por Cristo é um conselho divino para todos. O que vos digo, digo a todos, disse a multidão, porque tudo o que escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito. É um erro pensar que estas coisas somente tiveram valor em sua época. Se todas essas coisas tivessem sido pregadas somente para os contemporâneos, nunca teriam sido escritas. Por isso foram ditas para eles e escritas para nós. É interessante pensar nessa passagem, né, que é justamente a passagem do jovem rico, como nós conhecemos. E eu me recordo que no meu tempo de discernimento, eu escutei essa passagem algumas vezes e ela sempre me causava algo. Eu sentia de fato que Deus estava falando comigo através dela. E se você também sente isso de alguma maneira quando você lê essa passagem, ou seja, se essas palavras tocam profundamente o seu coração, por que não escutá-las? É uma maneira pela qual Deus nos fala. Deus nos fala através da sua palavra. E novamente, a palavra de Deus não pode ser lida por nós como simplesmente uma narração do que aconteceu no passado, mas é uma palavra viva que é capaz de conduzir a nossa vida. Nós temos que olhar com atenção para a palavra de Deus. E aqui fica a pergunta: você tem escutado com atenção a palavra de Deus? Com certeza ela tem te falado muitas coisas, mas você tem escutado ela com o coração duro, simplesmente acreditando que é apenas uma narração do que aconteceu no passado? Ou você tem escutado ela de uma forma atenta, sabendo que ela pode sim conduzir a sua vida, te guiar? Aqui fica uma pergunta e também fica um conselho: esteja atento à palavra de Deus e ao que Deus te pede através dela. Não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha ajudado vocês de alguma forma no discernimento vocacional de vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, e se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Até o próximo vídeo. Graças vos damos, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação. E viva Cristo Rei!